A pandemia da Covid-19 refletiu até no número de uniões estáveis registradas no Brasil. O crescimento foi de 32%. Oficializar um relacionamento também significa ter direitos e deveres a cumprir. A entrevista Assim Juntinhos tem motivo. Há 15 anos, Rodrigo e Marília decidiram que tudo que envolveria a família deles teria a participação dos dois. O relacionamento, mesmo muito longo, ainda não chegou no casamento. Para eles, por enquanto, a união estável basta. O companheirismo é muito maior da forma que estamos do que passar por um juiz lá que ele vai assinar um papel que ele não sabe a história, ou daqui um pouco um padre, pastor, reverendo, seja qual for, que não conhece, vai vir dar um sermão, conselhos que eles não vivem. Então, de repente, por isso que a gente fala. Mas se tem a ideia, até a gente brinca às vezes, que eu já pedi ela em casamento umas 10 vezes nesses anos aí, ela aceita sempre, mas depois a gente acaba protelando. Segundo o levantamento do Colégio Notorial do Brasil, durante a pandemia da Covid-19, houve aumento de 32% nas uniões estáveis registradas no país. Os estados que mais cresceram na oficialização de relacionamentos são o Ceará, com 124%, Roraima, 100%, Acre, 85%, Distrito Federal, 72% e Espírito Santo, 60%. O maior casamento é realmente a nossa união, né? O nosso companheirismo, a paciência de um com o outro, né? Da gente se conhecer. Cada dia é um novo conhecimento que a gente tem um do outro, que as manias também vão mudando, né? Então, isso para a gente sempre foi o mais importante. A união estável pode ser formalizada por meio de um simples contrato particular, com a ajuda de um advogado. Mas o casal também pode pedir uma certidão em qualquer cartório de notas do Brasil. O reconhecimento traz segurança e benefícios, como o plano de saúde para o parceiro, herança, pensão por morte. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu que a regra vale para uniões de pessoas do mesmo sexo. A gente tem exemplos de amigos nossos, quando estávamos no Sul, casamentos fantásticos, lindos, maravilhosos, como manda aquela cartilha, aquele protocolo de tudo, mas que não duraram e não tem o companheirismo que nem a gente tem até agora. Então, o participar da vida um do outro sempre foi o mais importante, o fundamental, e é o que nos mantém juntos até hoje. E isso faz com que a nossa relação não tenha essa necessidade do casamento em si. A união estável para a gente, né, nos basta pelo fato da gente saber respeitar um ao outro e estar junto com o outro. E para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo pela internet com a advogada Carla Fayad. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde, Evelyn. Doutora, a gente viu aqui na reportagem uma união estável de 15 anos. É preciso ter esse tempo todo de união estável para que ela seja configurada ou não? Relacionamentos mais recentes também podem ser enquadrados ali na união estável? Evelyn, o Código Civil, ele estabelece um parâmetro que é subjetivo, mas que diz o seguinte, que é reconhecida a união estável entre duas pessoas numa união que seja pública, contínua e duradoura e que tenha o objetivo de constituição de família. Na legislação anterior, nós tivemos parâmetros objetivos com períodos de 5 anos, mas os próprios julgados no judiciário percebeu que não era necessário um período específico. Então, não há, via de regra, objetivamente, um número de anos para caracterizar a união estável. Vai depender de como seja a convivência entre esses companheiros. Uhum. Durante esse período de convivência, ela precisa ser registrada em cartório ou não? Isso é subjetivo. A relação também, por si só, ela já é união estável sem um papel assinado? Evelyn, a grande diferença que a gente tem entre o casamento e a união estável é exatamente essa. O casamento é uma situação de direito. Você vai lá, faz os proclamas no cartório, tem a celebração do casamento, seja no ato religioso ou no próprio cartório, e a união estável não. A união estável é uma situação de fato. Se ela tiver esses requisitos que estão descritos lá no Código Civil, no artigo 1723, então, repetindo,
essas duas pessoas elas têm que manter uma convivência que seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Reunindo todas essas características, independentemente de existir um documento, é uma união estável. A senhora falou agora uma palavra muito importante que é direitos, né? A gente, quando está num relacionamento, há uma partilha, uma troca de diversos pontos. Quais são os direitos que se podem ter durante uma união estável? Plano de saúde, por exemplo? Como é que funciona essa questão desses direitos? Olha só, Evelyn, com o avanço dos julgados quanto à união estável, hoje a gente não pode dizer que existe uma diferença nas consequências, nos direitos de uma pessoa que é casada e de uma pessoa que vive união estável. Então, eu tendo prova da existência dessa união estável por meio de uma escritura pública declaratória, que pode ser feita em qualquer cartório de registro de notas, você pode pleitear todos os direitos inerentes a essa união. Então, vai poder pedir essa dependência no sentido de plano de saúde, com a morte de um dos companheiros, vai ter direito à pensão por morte, vai ter direito sucessório, que de 2017 para cá o Supremo reconheceu que o direito sucessório da união estável é o mesmo da pessoa que está casada. E tem uma coisa importante que é o seguinte: da mesma forma que no casamento eu posso optar por qual regime de bens vai ser regulada a questão patrimonial, na união estável, por meio desse contrato particular ou da escritura pública declaratória, os companheiros, eles também poderão optar por qualquer um dos regimes de bens que o Código prevê. Isso é bastante importante, porque muitas pessoas que estão em união estável acham que porque não existe um papel, como no casamento, não ocorrerão os efeitos patrimoniais. E aí as pessoas têm, assim, surpresas que são bastante complicadas muitas vezes, é o que a gente observa nos atendimentos no escritório. Em relação aos filhos, né? Uniões estáveis também podem gerar filhos e numa eventual separação, fica mesmo a obrigação da pensão alimentícia? Como funciona? No que tange aos filhos, a Constituição, ela traz um princípio da igualdade na filiação. Então, independe se o filho ele é havido dentro de um casamento, numa união estável, ou mesmo inexistindo uma união estável, os filhos terão sempre os mesmos direitos. Direito a alimentos, direito à herança. Então, a questão da filiação, ela não está atrelada, propriamente dita, à questão da união estável. O filho que venha, independentemente do tipo de relação, vai ser um filho que vai ter todos os direitos. Em muitos momentos, aqui a senhora falou a palavra companheiros, né? A gente não pode descartar também a população LGBTQI+, que também foi contemplada com o direito da união estável, né? A eles também há esse direito de ir ao cartório, oficializar essa união, ter essa união reconhecida? Sim, tem essa possibilidade. Eu usei o termo companheiros, porque as últimas legislações e o próprio Código Civil, ele nomina a pessoa que está em união estável como companheiro e companheira. Então, você só usa o termo cônjuge para quem está casado. Então, se é casamento, eu tenho o cônjuge e a cônjuge. Na hipótese de união estável, essa união estável sendo homoafetiva ou heteroafetiva, você vai usar o termo companheiro, companheira, ou companheiros ou companheiras. Ótimo, muito obrigada pelas informações, doutora.